Deus. Gente, então vamos iniciar a aula. Caderno 2, por favor. Vamos iniciar. Podemos? Para a nossa aula de hoje, alguém gostaria de fazer oração? Quem? Eu não. Mas, gente, estou engraçada demais. Vamos? Então, Gabi vai fazer oração? Não, tia. Ninguém, gente. Como assim? Alice quer. Quem? Não, ninguém quer, não. Eu acho. Então, vamos aí, tá? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade sobre da vida, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos guardando, e te pedimos, Senhor, em especial, pelas pessoas que nesse momento sofrem pela pandemia, que o Senhor possa dar a força, da saúde e abençoar, esteja com cada um cada um, e que o Senhor possa continuar nos guardando e nos protegendo de todo mal. Amém. Então, vamos lá, Yasmin. Aí a professora está fazendo oração e fica fazendo blum, que tem gente entrando. Então, vamos lá, gente. Iniciando aí. Vocês vão ver o slide primeiro aí, né? Colégio Rubem Coelho, que significa que é o seu momento de aula. Então, agora você vai pegar, né? E lembrando que esse momento é um momento de aula ao vivo. Então, é um momento que você tem para aprender, para que nós possamos conversar, né? Rever os colegas. Por mais que nós não estejamos no colégio, não seja presencial, mesmo assim, a distância, a gente consegue ainda ter esse contato, né? Essa oportunidade de estar aprendendo, de estar revendo os colegas, a gente poder viver nessa nova rotina. Pedindo a Deus, né, que isso acabe logo, que possamos voltar, então, à nossa rotina presencial do colégio. Então, vamos aí agora, você vai pegar o seu caderno, vai registrar, por favor, a data de hoje. No registro, gente, se você colocar só a data e o livro e página, que é a atividade, já está ótimo, tá? Então, toda vez no registro, aí você solta uma linha, porque ontem você já fez uma atividade, se tiver espaço na folha, solta uma linha, coloca a data 24/6/2020 e livro, páginas 8 e 9, pois essas serão as páginas de hoje. Então, para essa aula de hoje, eu até montei os slides, né, com essas páginas. Por quê? Para eu não ter que ficar abrindo o livro na internet, depois volta, abre slide, aí a gente já coloca tudo no slide para ficar mais fácil e não ficar aquele negócio de vai e volta toda hora. Então, vou colocar aí no chat o que nós vamos fazer aí no registro, que vai ser o livro, para que eu possa sair dessa página e para a próxima, tá? Páginas 8 e 9. E vamos aí iniciar. Então, você vai abrir agora o seu livro na página 8. Gabriela, esse livro já era para estar com você. Ontem vocês fizeram atividade com ele. Vamos aí, vocês precisam se organizar. Material na mão. Então, vamos lá. Lá na sua página 8, você vai encontrar o capítulo 1, com o tema Medidas, Comprimento e Massa. A sua primeira seção é o ponto de partida. Então, olha aí o desenho, que está mostrando partida, início. Então, nós vamos iniciar, ok? Nós temos o seguinte tema. Você já deve ter notado que um campo de futebol tem a forma retangular. Mas o que você sabe sobre as medidas de comprimento e de largura dos campos de futebol? Então, vamos pensar aqui comigo. Algum menino aí, principalmente, né, que acaba sendo mais os meninos, tem alguma informação aí pra gente sobre essas medidas? Já conhece alguma coisa? Já sabe? Tem alguma... Samuel Batista.
Você quer falar, Samuel? Pode falar. Sim. O campo de futebol, a largura mínima dele é 45 metros e a máxima é 90 metros. Mas aí deixa eu perguntar, você aprendeu isso com o Tia, seu ou você já sabia? Não, eu sabia. Espera um pouquinho, Davi. Repete aí, Samuel Batista. Eu já Não ouvi. sabia. Já sabia. Pode falar, Davi Marques. que além dessas linhas aí, tem a linha do comprimento da linha do impedimento. Tem a linha do comprimento da linha, porque tem as marcas de passos no campo que eles colocam a linha de impedimento para o jogador não ficar muito à vontade quando ele ficar perto do goleiro. Então é uma regra, né, Davi? Davi Marques, uma regra. Então, abaixo desse desenho do campo de futebol, você vai ver um campo, correto? Olha, igual lá na quadra do colégio, né? Só que aqui é um campo de gramado. Aí você vai ver, né, as marcas, como diz o Davi Marques, que são regras do jogo. Você vai ter aqui a trave, né, que são os detalhes são as regras aí para uma partida. Então, eu vou agora para a próximo slide. Espera só um momento. Não sei o que está acontecendo, não, gente. Está piscando. Vocês estão vendo piscando? Ou sou eu? Não, tá piscando não, tia. Não. Então sou só eu. Então vamos lá. É mesmo, nos seus não dá para ver, não. Então vamos aí, dando continuidade a essa página. Essas medidas podem variar de acordo com as regras oficiais, assim como Samuel Batista disse aí para vocês. Há valores mínimos e valores máximos, conforme mostra os quadros a seguir. Então, vamos pensar que... Boa tarde, Mariana. Vamos pegar aí, Mari, o livro de matemática, caderno e bolsinha de lápis, tá? Então, vocês vão perceber, o primeiro quadro está assim, ó, comprimento de um campo de futebol. Largura de um campo de futebol. Então, nós temos o comprimento. Vocês estão acompanhando aqui a minha setinha? Sim, né? Sim. Então, aqui, nós vamos ter, ó, comprimento de um campo de futebol. Nós vamos ter o comprimento do campo mínimo e do máximo, como se fosse do maior e do menor. E aqui você vai ter a largura também, representando o mínimo e o máximo. Então, vamos para as informações. Ó, comprimento do mínimo, 90 metros. A largura do mínimo é 45 metros. Já no máximo, o comprimento é 120 metros. Já a largura do máximo é 90 metros. Então, deixa eu voltar aqui para você entender, ó, que tem o campo de futebol, comprimento, olha a minha seta mostrando para vocês, ó. O comprimento, ele vai de uma trave à outra. E a largura, ela vai de uma ponta à outra de uma trave. Estão vendo? Então, ó, comprimento, largura. Não precisa tirar daí, né, Daiane? Então, vamos agora ao próximo parágrafo. As dimensões de um campo de futebol são determinadas por regras internacionais, mas podem existir regras específicas dependendo da localização. Você sabe quais são as medidas do campo de futebol mais famoso no seu estado? E aí, para essa resposta, eu já pesquisei, mas eu queria perguntar para vocês. Não precisa nem ler, não. Alguém saberia me responder qual é o campo de futebol mais famoso do nosso estado? Pode falar? Mineirão! Pode falar. Eu já até fui no Mineirão. Não, Tassiane, quer falar? É o Mineirão, tia. O Mineirão. Então, vamos ver aí que a Tassiane respondeu. Olha, coloquei até de vermelho. As medidas definitivas do Mineirão, após a reinauguração, serão, que no caso foi, né, 105 metros por 68. Então, as medidas definitivas do Mineirão, após a reinauguração, serão... Então, deixa eu colocar aqui.
após a reinauguração, ficou 105 metros de comprimento e 68 metros de largura. Então, o que eu peço que você faça aí? No seu livro, depois da interrogação, tem um espaço, não tem? Em branco? Tem. Isso. Então, nós vamos colocar assim, ó. Você sabe quais são as medidas do campo de futebol mais famoso do seu estado? Aí nós vamos colocar Mineirão, que é o conhecido como Mineirão, e as medidas, no caso, as dimensões, seriam... Vou escrever para vocês aí para ajudar, tá? 105 metros de largura, de comprimento, por 68 metros de largura. Então, registre aí para vocês terem essa informação quando precisar estudar. Aí abaixo, eu coloquei mais uma informação, tá? Que eu pesquisei, ó. Mais conhecido como Mineirão, na cidade de Belo Horizonte, ele foi inaugurado em 1965 e é o 5º maior estádio do Brasil, já tendo sediado 5 finais da Copa Libertadores e uma Copa Intercontinental, e escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo da FIFA de 2014, né? Logo ali, que nós já passamos por 2014 um tempo atrás. Em 2003, foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte. Então, é um patrimônio, né? Então, aí, o que você vai precisar? Para essa resposta, essa parte aqui desse parágrafo, eu só trouxe para você informações, para você saber, conhecer um pouco mais. No seu livro, é só o que a tia mandou aí, tá? A resposta é só Mineirão e as medidas. Deu para fazer todo mundo? Sim. Ótimo. Vamos agora para uma informação aí. Por que eu trouxe essa caixa? Eu trouxe para tirar qualquer dúvida, para você entender o que é comprimento, o que é largura e o que é altura. Porque às vezes a gente acaba confundindo. Então eu trouxe o desenho para que você possa compreender, possa memorizar, você possa entender e não ter dúvidas mais. Então você vai ver aí assim, ó. O comprimento será o tamanho de uma ponta à outra da caixa, medindo pelo lado maior. Então, você vai ver que esse lado é o maior, então seria o comprimento. É uma ponta até a outra. Você vai ver aí comprimento e o C, que é a sigla dele, né? A largura será a medição do lado menor. Aí nós temos aqui a largura desta ponta à outra. E a altura será a medida da parte de baixo até a parte de cima. Pode falar, Gabi. Agora pode falar. Oi, tia, também tem uma coisa que é tipo assim, se você for, por exemplo, ver uma coisa que é 2D, essa coisa só vai ter largura e altura. E se for uma coisa 3D, vai ter comprimento e largura. Sim, só que aí... É isso aí, é 3D. Tá. Peraí. Porque você fala muito alto, aí não dá para ouvir a Gabi. Peraí que eu vou tentar falar. Vai lá, tenta falar, Gabi, pra gente entender tudo. Aí, tia. Aí, tia, o bloco, se você ver uma coisa que é 2D, só vai ter a largura e a altura. E uma coisa que é 3D vai ter comprimento, largura e altura. E também o comprimento, ele sempre vai ser para trás. A largura vai ser na frente e a altura aqui. Isso, parabéns. É uma boa observação. Aí, o que eu trouxe para vocês? Na verdade, tá falhando, gente. Tá dando eco, isso aí, falhando. Da Gabi. Gabi, você quer tentar sair e voltar para ver se melhora um pouquinho? Na hora que você precisar falar novamente? Ok. O que eu trouxe para vocês? Como lá na nossa atividade da página anterior, da página 8, nós vimos sobre o Mineirão.
eu aproveitei... Alguém falou, tia? Não, eu falei, meu Deus, que é tão grande. Você viu lá? Eu trouxe aqui duas imagens. Isso aí, Gabi. Fala oi aí, Gabi. Gabi, para ver se mudou. Oi. Mudou? Vamos ver depois, eu vou falando mais. Aí vamos ver aqui, ó. A primeira imagem que eu trouxe foi a fase, né, de construção durante a década de 1960. Foi quando começou a construção, o projeto do Mineirão. Já essa segunda imagem já foi o Mineirão após a reforma para a Copa do Mundo de 2014. Então, assim, a gente consegue observar melhorias, né? Então, vamos agora, seguindo aí. Essa aí já é a página 9, correto? Correto. Isso. Entender matemática. Seção Essa entender. vozinha. É o Samuel Malaquias. E essa semana nós tivemos uma reunião com a coordenadora, tá? Sobre Se comportamento. algum erro, porque senão a gente vai perder de novo. Então, vamos parar aí. Vamos prestar atenção na aula. Não é momento de brincadeira, não. Então, vamos para o tema quilômetro. Vamos para o tema quilômetro. Você vai ver aqui a imagem, o mapa. Lê para mim aí. Quem gostaria de ler para mim esse primeiro parágrafo? Eu tia. Lucas. Gabi, lê para mim. Primeiro, Gabi. Tá. É bom que Quilômetro. Você já aprendeu que metro, centímetro e milímetro são unidades de medida de comprimento. O metro, por exemplo, é usado... Peraí, Gabi. Vocês lembram disso já nas aulas nos anos anteriores, correto? Sim. Que então, na medida de comprimento, nós encontramos metro, centímetro, milímetro. Pode continuar, Gabi. Tá. O metro, por exemplo, é usado para medir as dimensões dos campos de futebol. Já o quilômetro, geralmente, é usado para medidas muito, muito grandes, como a distância entre duas cidades. Isso. Quando, por exemplo, vocês vão viajar nas férias, aí você ouve o adulto conversando, às vezes seu pai, sua mãe, quem vai viajar, você ouve falando assim, não, nós vamos para a cidade que a distância daqui de Valadares é 600 quilômetros, 400 quilômetros, né, que são referentes, então, à distância entre cidades. E aí você viu do metro, né, em questão de medidas. Então, você tem aqui um mapa com Monte Alto, letra B aqui, representando, e Cândido Silva, letra A. Para sair, por exemplo, de Cândido Silva, da letra A, e chegar lá na letra B, no caso, que seria o Monte Alto, a distância percorrida seria 53 quilômetros. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Por que a palavra quilômetro é com Com KM. queijo? Escreve com QU. Só que quando tá... A sigla dele é KM, né? É diferente. Depois nós podemos pesquisar isso aí. Tá bem? E eu ia até colocar aqui, mas vamos prosseguindo aqui. Peraí. A distância entre Monte Alto e Cândido Silva é de 51 quilômetros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro igual a 1.000 metros. Então, toda vez que você ouvir alguém falar que vai percorrer 1.000 metros, equivale a 1 quilômetro na distância, correto? Mas 1 quilômetro é muito rápido de carro. Né? Vamos lá. Trouxe para vocês agora duas informações, do quilômetro e do km, que é a sigla. Então, vamos lá. Ó. Quilômetro, unidade de medida. O quilômetro é uma unidade de medida de comprimento que deriva do metro e pertence ao Sistema Internacional de Unidades. A palavra quilômetro resulta da combinação do prefixo quilo com a palavra metro. Razão porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, o quilo, o metro equivalente, então, a palavra, né, quilômetro, o metros é por causa do 1.000. Aí nós temos agora aqui
a sigla, né, do quilômetro. Símbolo do quilômetro é uma unidade de medida de comprimento que equivale a 1.000 metros. Moro a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Então, ao invés de escrever a palavra quilômetro, usa-se o símbolo km. Tia, Pode falar. e quando que a gente vai estudar o megametro? Existe megametro? Ah, Jesus. Ô, tia, sai da reunião, minha internet caiu, tia. Onde você tá? Peraí, gente, eu estou tentando acompanhar a conversa de você. Yasmin, página 9. Obrigada. De nada, porque eu estou tentando ler e está muito confuso na minha cabeça aqui agora. Peraí. Ô, tia, mas e o megametro? Depois nós vamos ver sobre isso. Espera só um momento. Então, lê para mim aí agora o número 1. Arthur, lê para mim o número 1. Tá, tia. No quadro a seguir estão registradas as distâncias percorridas por atletas de futebol que jogaram os 90 minutos da partida. Escreva as distâncias percorridas por cada jogador usando as unidades quilômetro e metro. Veja o exemplo. Então, vamos ver. Ó, você vai ter uma tabela aí com jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4 e jogador 5. Você vai ver que a medida aí, a distância está em metros, correto? De cada um dos jogadores. Na atividade, pede para a gente transformar em quilômetros e metro. Então, você vai lembrar que a cada 1.000 equivale a 1 quilômetro, correto? Correto. Correto? Isso. Aí, o primeiro exemplo aí, nós temos... O problema é que aqui já está feito. Ah, agora já era. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, gente. Espera aí. Essa aqui eu queria que vocês... Espera só um momento. Tia, Achei. Pode falar. Eu já tava na terceira já. Você já a estava primeira fazendo? pergunta que eu tenho, esse megametro existe? Aí, o que acontece esse megametro? Vamos entender aqui, ó. Megametro é uma unidade de medida de comprimento equivalente a 1.000.000 de metros. Se o quilômetro, presta atenção, se o quilômetro, ele vale 1.000, correto? O quilômetro não vale 1.000? Sim. Sim. O megametro, ele vale a 1.000.000. Para ter 1 megametro, tem que ter 1.000.000 de metros. Deu mais ou menos para entender? Isso é conteúdo que vocês vão entender mais para frente. Tá? Tia Dani não quer ficar falando dele, não, senão vai confundir vocês aí na nossa aula. Mas ele existe, tá? Oi? Pode continuar. Tá. Deu para entender, Arthur? Você que perguntou? Sim. Tá bem. Então, vamos lá aqui. Coloquei aqui na página no livro. Então, nós vamos transformar os metros percorridos pelos jogadores por quilômetros e metros. Então, ficou muito fácil. Ó, jogador 1, se ele percorreu 4.109 metros, equivale a cada 1.000, lembra disso? Que a cada 1.000 não é quilômetro? Sim. Então, a cada 1.000 quilômetros e metros. Então, os primeiros, ó, aqui tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Então, se são 4.000 aqui, então é 4 quilômetros e 109 metros. Seria o primeiro jogador. E como ficaria, então, o segundo jogador? 9 quilômetros e 168 metros. Não, o segundo. Esse aí é o terceiro. O segundo. 11 quilômetros e 276 metros. 66 metros. Isso. E o terceiro? 9 quilômetros e 168 metros. Isso. E o quarto? 10 quilômetros e 219 metros. E o quinto? 9 quilômetros e 932 metros. Ok. Aí agora eu vou fazer uma pergunta que é para pensar. É fácil, mas tem que pensar, tá? No segundo jogador, ele percorreu 11.276 metros.
por que ficou 11 quilômetros e por que aqui o 276 ele é metros? Porque não inteirou 1.000 metros. Parabéns, porque ele não completou o 1.000 para então tornar quilômetros. Uma observação simples, mas que é importante, porque se tiver alguma questão, por exemplo, que pega 1 metro, né? Coloca a quantidade de metros, depois outra, vocês vão ver isso na próxima atividade de hoje, que vai ter que juntar os metros para descobrir a quantidade de quilômetros. Então, você precisa ter muita atenção, tá? Isso não é pegadinha, isso chama atividade que precisa prestar atenção, precisa concentrar, precisa interpretar. Tem gente que acha que é pegadinha, mas não é uma pegadinha. Pegadinha já tem muito, né, tia? Deixa outra coisa aí. Então, vamos aí. Completaram? Todas aí? Segundo jogador? Sim. Precisa que eu escreva no chat, não? Deu tempo aí? Não precisa. Não, né? Precisa. Precisa? Por que precisa? Já tá na tela. Uhum. É só ele copiando. Eu vou deixar copiando aí mesmo. Vai ficar parado aí por O enquanto. jogador 1, o do jogador Então, 2 gente, vamos pensar o seguinte. Essa semana, nós vamos iniciando com essas tarefas e junto com as medidas, nós vamos intercalar com operações, lembrando da tabuada, da memorização da tabuada. A segunda aula de vocês vai ser uma videoaula. O primeiro momento, vocês vão dar continuidade com a página... Deixa eu conferir, peraí. Ô, tia, posso fazer uma pergunta? Só um momento. O segundo horário seu vai ser as atividades da página 10 e 11. Primeiro momento, você vai ler e vai fazer a tarefa das páginas 10 e 11. O segundo momento, eu vou mandar... No segundo momento, quando você finalizar o dever, você vai assistir o vídeo com a correção. Aí você vai ver lá se a sua atividade ficou correta, vai entender se você teve alguma dificuldade, se às vezes a Tidaine colocou algo que ajuda você a entender. Se você ficar com alguma dúvida, escreve lá no comentário que a Tidaine responde. E lembrando que a cada atividade que você fizer nas páginas, coloque a data para que fique organizado. Tá? Pode fazer sua pergunta, Samuel. Ô, tia, em que ano que a gente aprende a fazer fração mesmo? É que a Vitória, uma prima minha, me contou me disse que era no 4º ano. Olha, quarto ano, no finalzinho, vocês vão conhecer, mas fazer mesmo vai ser no 5º, tá? No ano seguinte, no próximo ano. Se Deus quiser. Ô, tia, Pode falar. tem uma pergunta aqui. O que é tipo raiz quadrada? Ô, tia, eu sei raiz quadrada, é fácil. Uma raiz que vem da árvore, provavelmente, que é Deve ser quadrada. quadrado. Não, Miguel. Essa aí é a Não, raiz da é fonte. Essa raiz quadrada é uma atividade Não, eu sei matemática. que é. Eu sei Vocês vão que é conhecer raiz também faz parte da... quando sabe a tabuada, fica mais fácil saber raiz quadrada. Por isso é importante memorizar agora, enquanto vocês estão novinhos. Que as atividades, as matérias que vão vir futuramente, elas vão complicando. Então, se você já memoriza a tabuada, vai te ajudar em muita coisa. Tá? Não esqueçam disso. Todo mundo conseguiu copiar? Sim. Sim. Hoje eu estou enviando para vocês. Tia, ainda falta 9 minutos. Enviando abraço virtual, Tia, carregando Virtual. enviado. É o que nós temos hoje, Tia, né? copiado. Já acabou? Oi. Não, nós temos tempo ainda. eu tenho uma pergunta. Eu já ia fazer a página 10. Você não quer só da 8 até a 9? Não, a página 10 e 11 deixa para fazer no horário da videoaula, tá? Essa aula de hoje eu coloquei só essas 2 páginas para sobrar esse tempinho mesmo, pra gente conversar, tirar um pouco de dúvidas, tá? Porque eu sei que vocês ficam com vontade de conversar também. Então, sempre que eu consigo, eu vou fazer assim. Tia,
É isso aí, Yasmin. Tia, Eu já sei. Pode falar. eu tenho uma pergunta. A gente vai voltar que mês? Agosto? Para as aulas normais? Eu preciso voltar hoje, agora. Eu tô precisando voltar nesse exato segundo. Pegar um carro de 300 Precisa ver gente. Gente, mil quilômetros por hora. Imagina um carro de mais de 200 mil cavalos. Olha, gente, na verdade, nós temos que Não, pegar com custar Deus. 300 estômagos. Estão me ouvindo? Preste atenção, nós temos que pegar com Deus, orar muito, pedir a Deus para que isso acabe logo, para que nós possamos realmente voltar para a nossa rotina. Que eu sei que vocês também estão com saudades, igual nós adultos, os professores, né? Os colaboradores do colégio, todos nós estamos com saudade. E só que, infelizmente, a gente precisa. Como é que eu posso dizer? Nós precisamos que isso acalme, que acabe, ou que pelo menos amenize, para que a gente possa voltar à rotina. E, infelizmente, né, na nossa cidade, vocês devem acompanhar os jornais, reportagem, estamos em um momento de pico. Então, só está aumentando. Só que precisamos o quê? Permanecer em isolamento, continuar em casa. Se precisar sair, quando voltar, fazer a higienização correta, sair com a máscara, né? Porque quanto menos pessoas contaminadas, isso vai acabar rápido. Só que precisamos pedir a Deus que nos ajude, que isso acabe logo. Porque eu sei que vocês estão com saudade. Igual eu preciso pegar um carro logo. Também tô doida para pegar um carro logo e para a escola. Tia. Oi. Não. Preciso sair de casa, preciso ver gente. Eu não aguento mais, tia. Tá muito preocupada. Ó, tia, Oi, pode falar. quem assiste o jornal fica mais informado sobre os fatos que vai acontecer, que nem eu. Eu estava assistindo o jornal com a minha avó, aí falou que eu acho, não confirmaram ainda se vai ter uma segunda onda. Pois é. O que acontece? Eu estava conversando com um conhecido, que é médico, né, da minha família, e ele disse o seguinte, que agora o pico, né? A situação toda está agora. Diz ele que daqui a 2 meses, provavelmente, vão começar a diminuir, que vai aparecer, né, a vacina que tanto precisamos. Então, vamos pedir a Deus que isso realmente aconteça. Cura do coronavírus. Não gosto de jornal, não. Só tem coisa de morte. Eu assisto esse jornal. Tia, eu quero que o Não coronavírus gosto de assistir jornal, mas eu assisto. Deixa eu explicar uma coisa. Tem jornal que a gente assiste que Ô, tia, presta atenção, deixa eu falar. Mas muita informação negativa. Quando é assim, aquele tipo de jornal que só fica coisa ruim, só coisa que deixa a gente mais tenso, a gente deve evitar de assistir. Mas acompanhar as informações é importante. Ô, tia, o jornal só tem notícia ruim. Só morte, coisas assim. Tem jornal que realmente traz muitas informações negativas. Ô, tia, tem um jornal na Globo que só fala de morte. Aí tem outro jornal, só que em outro canal, e fala também de morte, só que fala também das pessoas curadas. Nunca que aquele jornal daquele outro canal fala de pessoas curadas, só... Uma coisa. Isso aí, Davi Marques, só informação que negativa. E nós precisamos de coisa positiva. Igual esses dias eu vi algumas informações mostrando espera um momento, quantas pessoas já foram curadas, conseguiram sair. Essa semana... Uma coisa. Espera um momento. Essa semana eu acompanhei uma informação que aqui na nossa cidade, Governador Valadares, uma pessoa saindo do hospital, saindo como? Viva, curada. Então, isso é importante. É importante a gente ouvir esse tipo de informação para quê? Para que a esperança, né? Que isso tudo vai acabar logo. Ô, tia, Juntos, tá? tia, a pessoa pode ter saído do hospital viva, mas ninguém fala o que aconteceu, o que eles fizeram.
Ninguém. No hospital. Tia, posso Posso falar falar uma uma coisa? coisa? Peraí, uma Yasmin, Tia, posso falar? calma. Yasmin primeiro e depois o Miguel. Tassiane depois, tá? Yasmin, Miguel e depois Tassiane. Tinha falado primeiro para poder falar? Espera um pouquinho. Yasmin, Miguel e Tassiane. Essa ordem. Não vão querer falar, não? Eu tinha falado depois Samuel Batista, depois Yasmin, depois Miguel, depois Tassiane. Vamos lá. Então vai. Ô, tia, também no nosso jornal aqui, né, de TV, passou lá, não de Covid, mas tem vários negócios lá de Covid também. Que também. Sim. Tinha falando que falaram 2 vezes que a pessoa saiu do hospital que estava com Covid. Pois é. Achei que mais vezes. Isso é importante, a gente ter essas boas notícias. Quem é o próximo que vai falar? Ô, tia, posso falar? Quem falou, tia? Peraí. Yasmin, depois o Miguel. Peraí. Yasmin, fala e depois o Miguel, por favor. Hoje eu vi no jornal que eles estavam começando a liberar já os cinemas, as lojas, e já estão pensando nas voltas às aulas já. Sim, mas aí depende, né? Porque são estados diferentes. Tem cidades que sim, outras cidades ainda não. Miguel, agora, por favor. Eu vou falar 3 coisas. A primeira é que eu acho que se trocasse o presidente, já, né, Pode seria ir, um pode livramento do Senhor. Você não gosta do presidente? Não. Entendi. A segunda coisa é que os povos têm que prestar atenção. Tem um monte de gente que tá saindo todo dia levando amigo para casa, em vez de fazer chamada esses trem, e aí pega, mas deixa outras pessoas com corona. E a terceira coisa é que eu esqueci. Tá. Tem um canal que chama Coisa de Nerd. Eles têm alguns milhões de inscritos. E o cara lá, o dono, o Leon, que é o nome dele, ele já falou que no Canadá, onde ele mora, já quando eles souberam que tinha o primeiro caso de coronavírus confirmado, fechou tudo. Nada ficou aberto e agora já estão podendo sair praticamente. Graças a Deus, né? E nós vamos chegar também nessa época, daqui a pouco, em nome de Jesus. Ô, tia, Lembrando o seguinte, independente de presidente, independente de governador, nós, o cidadão, precisa fazer a sua parte, que é usar máscara, que é não ficar saindo sem necessidade, fazendo aglomerações, que seria a higienização. Nós precisamos, se cada um de nós se cada um fizer a sua parte, isso vai acabar logo, logo, tá? Depende também da gente. Tassiane, quer falar? Tia, eu percebi que a gente nem vai ter festival de inverno. Se tivesse, a gente já estava ensaiando. Não é verdade? Ô, tia, agora eu posso falar? É verdade. Deixa eu falar rapidinho. Fala aí rapidinho com o Samuel Batista e o Pedro, porque eu preciso ir embora, que eu tenho que ir para a próxima aula e vocês também. Ô, tia, eu vi um negócio lá no jornal que uma velhinha de 100 anos, eu não sei em qual estado ou cidade, se é aqui no Brasil mesmo, que ela se recuperou da Covid. Ela tinha 100 anos. Ô, tia, você viu que eu Então, vocês não têm que ir, tá? Pode falar aí quem é o próximo que eu disse que podia falar. Tia, rapidão, você viu o negócio que eu coloquei ali? Eu também vi isso, Gabi. Gente, calma. Eu tenho que ouvir o próximo que eu disse que podia falar. Quem é? Esqueci o nome já, gente. Quem eu falei? Peraí. Samuel. Eu posso falar? O Pedro Lucas. Pedro, fala. Não quero falar nada não, tia, popular. Então, Davi Berto.
que não tem essas pessoas que querem tirar o Bolsonaro de ser presidente? Então, nisso, quando eu volto de um certo lugar, tipo assim, nas placas tudo tá assim, fora bolso, que é bolso de Bolsonaro. Pois é. Eles acharam a placa toda vendo isso. É importante para você. Nós não vamos nos apegar a partido, a presidente ser Lula, ser Bolsonaro. Não é isso que nós estamos conversando e não foi isso que o Miguel disse. O Miguel deu a opinião dele, ele não disse de quem que ele prefere. Ele só deu a opinião dele, questão de opinião. Nós temos que respeitar. Não, o que eu tô falando é que eu vi isso numa placa lá de quilômetro. Era uma placa de quilômetro, mas ela tava toda pichada escrita isso. Entendi, mas eu estou falando não é por causa da sua fala, não. É por causa dos comentários lá no chat. Tá? Olha, beijos, fiquem com Deus. Gostei muito da nossa aula de hoje. Calma. Gostei muito da nossa aula de hoje, do nosso bate-papo. Deus abençoe vocês, tá? E continue aí se cuidando. Beijinhos. Tchau, tia. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tia, você viu o negócio? Já saiu, não é? Saiu. Alguém para a gravação?